Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tens meu coração. Você pode fechar os teus olhos, levantar tua mão direita assim. Yahweh, és minha paixão, és minha paixão. Então diga bem alto, mais alto, diga ao Senhor. Yahweh, tens meu coração. Pai, nós queremos te louvar por estar aqui na tua casa, pela tua presença, por tudo que o Senhor tem falado e vai fazer nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos dá um coração voltado para Ti. Ah, Senhor, nos faz se apaixonar. Nos faz entender que sem Ti nada podemos. Que Tu és a fonte inesgotável. Que Tu és o recurso que nós precisamos. Não é sobre coisas da terra, mas sobre quem Tu és. Tu és a vida do homem. Alguém crê nisso? Levanta a tua mão assim. Você pode sentir Deus aqui nesse lugar. Que Ele te pegue, que Ele fale contigo, que o Senhor te renove. Que não seja simplesmente um culto, mas um tempo de entrega, onde o Senhor vai falar claramente ao seu coração. Que Deus te levante, que Deus te dê um norte, uma instrução. É o que nós precisamos, Senhor. Aleluia. Quem precisa aqui do Senhor, levanta a mão. Quem recebe aí de Deus, quem quer mais do Senhor? Senhor, vem como chuva nesse lugar, Deus. Nos levanta, nos faz viver o que Tu tens para esse ano, para essa estação. Nós declaramos aqui nessa noite, Jesus, que haja fome, que haja sede. Que haja sede em seu nosso coração. Que possamos ser sensíveis à Tua voz, à Tua palavra. Nessa noite, se alguém crê, diga eu recebo em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Amém. Queria agradecer a Deus, mais um domingo, estamos por aqui. A gente sempre fala que o domingo para nós ele é inegociável, porque é o primeiro dia da semana. E a gente sabe que uma semana não é fácil. Muita gente vai ter que matar um leão, correr atrás de algumas coisas. Mas quando a gente sai daqui edificado, nossa segunda-feira se torna uma segunda-feira de milagre. Amém? Então eu queria trazer uma palavra ao seu coração, mas antes eu queria primeiro agradecer a Deus pelo nosso culto de casais. Cadê os casais que estavam aqui? Sexta-feira, glória a Deus, nosso primeiro culto desse ano. A gente está com o propósito de fazer esses cultos de casais todos os meses. Ore por nós, a gente conseguir fazer esses cultos. A gente entende que se o casal estiver bem, a família vai bem, os filhos vai bem, amém? Ele está sendo ministrado. E às vezes a gente passa algumas guerras por não entender o princípio da palavra, por não compartilhar aquilo que Deus tem para nós através de uma mensagem, num ambiente só para casais. Então eu queria agradecer a Deus. Mês que vem tem mais, foi muito bom isso agora, amém? Vamos estar junto aqui esse ano, preparando famílias para a glória de Deus, amém? Queremos também falar para vocês, falta 16 dias para o José estar com a gente aqui. E a gente está naquela expectativa, porque a gente tem um sinal de Deus para nossas vidas. A vinda dele aqui foi um propósito, e Deus falou com ele. Hoje eu vi até um vídeo, a pastora Camila colocou lá nos grupos. Hoje pela manhã no culto lá do Mevame Campinas,
Ele falando que ele está vindo para o Acre, mas não sabe por quê, mas Deus disse para vir. A gente sabe, para nós a gente sabe. Então assim, Deus tocou no coração dele, está vindo aqui pela primeira vez no Acre. Eu queria muito que você criasse essa expectativa para a gente estar junto. Ele vai estar aqui no dia 17, 14, 15, 16. 16 vão fazer um culto aqui muito especial, mas ele chega no dia 14, já de noitezinha, quase a meia-noite. Mas no dia 16 vamos fazer um grande culto aqui. Vamos preparar toda a igreja, vai vir outras pessoas de outro lugar também para estar conosco. Então prepare seu coração. E para isso, irmão, eu queria fazer uma convocação aqui geral. Você sabe que a pastora Ivna, ela sempre esteve na frente da intercessão, da oração dessa igreja. Há uns anos atrás, logo no começo, eu sempre ficava na frente também. Eu me lembro que tinha a oração das quarta-feiras, né, que a gente fazia com microfone. Chamava todo mundo para a igreja, a gente ficava orando no microfone, todo mundo orando. A gente passou acho que uns 2, 3 anos, ou muito mais, orando nas quarta-feiras. E quando eu saí de cena, a pastora ainda tomou posição da oração, porque ela sempre foi intercessora dessa igreja. E eles estão no propósito aí de... Quantos dias, filha? De oração? Quantos dias? 40 dias. 40 dias de oração. Então eu queria convocar vocês a nós entrarmos em 16 dias de oração. 16, 12? Então daqui até o dia do Juscelio chegar. Não, mas eu estou fazendo uma convocação geral. Eu queria convocar todos vocês a partir de amanhã, segunda-feira, para a gente estar aqui juntos, para a gente orar até o dia do Juscelio chegar, que vai ser dia 14. Então seria 15 dias, 16 dias, né? 16 dias até o dia 14. Então eu queria convocar vocês, diáconos, pastores, líderes de GC, para a gente estar aqui junto. Eu queria estar presencial com vocês, vamos fazer aqui em cima do altar, junto com a intercessão que já está orando. Já faz tempo que ela está orando. E às vezes a gente é daqueles que pega carona e só espera pelos outros orar por nós. Vocês vão falar do irmão, ora por mim, 6 horas? Vocês oram por mim? Então tem gente que é assim, vocês oram por mim, mas nunca está na oração. Amém? O que eu aprendo sobre o poder da oração, da unidade? Quando Pedro e João foram presos por estar pregando o nome de Jesus e ter curado um paralítico, a Bíblia diz que o Sinédrio se reuniu e falou: olha, vocês não podem mais pregar o nome de Jesus. Quando eles saíram dali, a primeira coisa que eles fizeram, reunir a igreja e foram orar em unidade. E diz a palavra que o lugar que eles estavam orando tremeu. E Deus agiu de uma forma muito maior depois daquela oração. Então nós temos também aquela passagem lá em Atos também, quando Pedro estava preso e ia morrer, estava preparado para morrer. A igreja entrou em oração em uma casa em unidade. O anjo do Senhor foi até lá Pedro, quebrou as correntes e soltou Pedro e trouxe ele de volta. Irmão, o poder da intercessão, da unidade, tem o poder de mover, abrir os céus, fazer com que correntes caiam por terra. Então eu queria convidar você que trabalha nessa igreja, a partir de amanhã, em cima do altar, nós vamos estar aqui orando até o dia 14, junto com a intercessão. Amém? Posso contar com vocês? Existe desafios, irmãos. Vai ser a partir das 9 horas. Das 9 horas. A gente sabe que as pessoas, elas trabalham, estudam. Então existe desafio, existe sacrifício que é necessário em momentos de guerra, em momentos que nós estamos querendo viver um ciclo maior. Se a gente não entrar em guerra, quem vai entrar por nós? Se a gente não batalhar espiritualmente, como é que Deus vai fazer? Amém? A gente entende que todas as vezes que Deus quer nos usar ou fazer uma grande obra, a gente precisa primeiro batalhar espiritualmente. A gente sempre fala que a oração de 40 dias é a oração de estabelecer grandes propósitos. A gente vai orar só 15 dias. 15? 16 dias. Então eu queria convocar vocês. Amém? Vou colocar lá no grupo para a gente estar junto em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Coloca primeiro aqui para mim o tema da nossa ministração. Como desfrutar do tempo de Deus para nós. Abra comigo aí em Gálatas capítulo 4, versículo 3. Só para a gente abrir essa mensagem de hoje. Eu quero que essa palavra queime no seu coração. Gálatas capítulo 4, versículo
3. Eu vou ler aqui na minha tradução. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Só a parte B do versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Na tradução Bíblia Viva, no capítulo 4, diz assim, mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou o seu Filho. Amém? Então diga comigo, coloca de novo aqui. Coloca para mim aqui o tema. Vamos lá, diga assim comigo. Como desfrutar do tempo de Deus para nós. Amém? Quem quer desfrutar aí? Irmão, entenda uma coisa. Todos nós que estamos aqui, nessa igreja, nessa nave, todos que estão aqui, sejam os pequenos, os maiores, os mais gordinhos, os mais magrinhos, os mais altos, os mais baixos, todos nós que estamos aqui, existe um tempo de Deus para a gente. Você crê nisso? Todos nós temos um tempo, e esse tempo ele pode ser chamado de ciclos, pode ser chamado de estações, de períodos que são preparados por Deus para que nós possamos viver coisas grandiosas nele. Você entende? Esse tempo é preparado para Ele, para você viver coisas grandes, grandiosas que Ele tem para você, que é o seu propósito, o seu chamado, as conquistas que você tem que conquistar, que é os lugares que Deus vai te levar, os milagres que você vai presenciar. Então todos nós temos um tempo de Deus, e tudo isso está nesse tempo de Deus que precisamos desfrutar. E esse tempo de Deus, ele é um tempo preparado para cada um, e ele é individual, pode ser coletivo também. Quando eu olho para a minha história, eu vejo com clareza o tempo de Deus na minha vida. Eu me lembro os ataques vencidos, as etapas vencidas, as guerras vividas, as batalhas travadas que eu tive muitas vezes sozinho. Eu me lembro das dores sendo superadas. Você sabe que eu já falei aqui para você que quando eu era mais jovem eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de se casar. Dificilmente o homem tem sonho de casar. Claro, o homem de Deus tem. Mas as mulheres que sonham, né? Entrar de véu e grinalda, toda de branco, fazer aquela festa. Irmão, eu tinha um sonho de casar. Eu tinha vontade, quando eu via as pessoas se casando, digo, um dia eu vou me casar. E eu tinha 15 anos. Eu tinha aquela expectativa do casamento. E para mim casar com a Ivna, eu tive que enfrentar, irmão, 5 longos anos de superação, enfrentando depressão, problema financeiro e lutas espirituais. Eu tive que enfrentar pessoas que não acreditavam em mim e batalhas espirituais. Tudo isso para mim chegar a um tempo de me casar, irmão. Foram 5 anos de batalha. Então todos os lugares que eu olhava, eu via luta, eu via batalha sobre a minha vida. Mas tudo aquilo fazia parte de uma preparação de Deus na minha vida, me preparando espiritualmente para me crescer e fazer novos voos. Porque isso é necessário para aqueles que são servos de Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece em vão. Tudo coopera para o teu crescimento de fé. Tudo coopera para a tua vida com Deus. As lágrimas que você derramou, as noites que você não dormiu, irmão, os dias e os sonhos frustrados que não aconteceram, tudo cooperam para você viver o tempo de Deus. E tudo isso faz parte desse tempo. Toda essa preparação faz parte. E você às vezes não consegue entender por que você está passando isso. Mas você vai entender lá na frente, vai glorificar a Deus, amém, irmão? Você vai adorar o Senhor. Tem uma frase que eu sempre falo, eu sempre digo que a depressão na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu, porque através dela eu conheci o poder de Deus. Você sabe o que você
pegar essa dor que você está sentindo e transformar ela como um trampolim e viver o melhor que Deus tem para você. Então, quando eu olho para essas verdades, para a minha vida, para a minha história, eu vejo a superação de Deus. Irmão, o tempo do fogo que queimou essa igreja foi um tempo de muita pressão para nós, principalmente para mim. Todos os dias eu estava aqui, mais o Brana, cuidando de vários trabalhadores, e a gente ficava preocupado, porque eles ficavam pendurados por aqui, a igreja é muito alta. Quando foram colocar essa tesoura aqui do lado, irmão, eu tive que sair, porque eu não aguentava ver essa tesoura subindo. Vai que ela cai por cima da casa do vizinho. Eu ficava ali, meu Deus, tem misericórdia. Irmão, era confusão, era uma guerra, uma pressão, mas nós estávamos todos os dias aqui, eu e o Brana, para levantar essa igreja que hoje você está congregando. Irmão, nesse tempo do fogo, a gente tinha que pastorear ainda, cuidar de pessoas, fazer os cultos lá no Esperança, porque era o único lugar que Deus tinha preparado para nós, e glória a Deus por isso, porque a gente tinha uma casa para congregar. Muita gente ligou para mim, pastor, o senhor tem um lugar para fazer o culto? Eu digo, tenho. Deus preparou isso, uns 4 anos antes. Deus é fiel. Então assim, irmão, tinha um lugar para a gente congregar ali. Mas além de você ter toda essa pressão, ainda tinha que suportar o ataque das pessoas, dizendo que Deus estava nos castigando porque a igreja tinha sido queimada. Sabia disso? As pessoas nos acusavam porque a igreja tinha queimada. Eu me lembro que uma tardezinha eu estava aqui, dia cansado, os trabalhadores já tinham ido embora, e um deles chegou assim, pastor, tem um casal te chamando lá fora. E eu peguei, fui lá para fora, falei com eles, oi, tudo bem? Eu digo, meu irmão, Deus mandou trazer um recado para você aqui. Eu digo, pode falar. Deus me deu uma visão e Deus está irado contigo. Eu fiquei olhando assim, digo, Deus está irado, por isso que veio esse fogo. Irmãos, eu saí dali, eu fui para minha casa, eu passei uma semana chorando, porque eu não consegui entender aquilo que aquele casal falou comigo. Meu coração fechou na hora, até que Deus levantou outras pessoas para falar que não era de Deus. Foi um tempo assim de muita pressão. Irmão, existe tempo na sua vida que ninguém vai entender. Existe tempo na sua vida que nem você vai entender porque você está passando isso. Se lembra de Jó? Jó não entendia por que ele estava passando aquilo. O homem temente a Deus, que desviava do mal, ele não conseguia compreender. Muito menos a sua mulher não entendia, porque para a sua mulher Jó tinha se destruído, tinha amaldiçoado a sua vida e tinha morrido. Os seus amigos que ele tinha acusavam ele de pecado, mas o que Jó estava vivendo, aquele sofrimento, era simplesmente para ele conhecer a Deus de uma forma mais profunda e real. Você compreende, irmão? Porque muitas vezes bate na sua porta o sofrimento. Você compreende? Porque muitas vezes você passa por guerras que você não entende. Não é para a sua morte, não é para te destruir, é para trazer você para mais perto de Deus. É para você conhecer quem é Deus na sua vida, consolidar a sua fé. É para você entender que a sua esperança vem dEle. Você pode levantar a mão aqui, irmão. A tua esperança vem do Senhor. As dores podem vir, por isso nós declaramos sempre nessa igreja, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, o tempo de Deus nunca sempre será paz, mas também será tempo de guerra. Mas mesmo no tempo de guerra Ele vai estar com você. Ele vai estar com você, fazendo você superar. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força. Você vai vencer isso. Nem que Ele te dê pelo menos uma gotinha de graça para você suportar a pressão que você está vivendo. Eu já vivi isso. De eu passar numa guerra, eu senti tão fraco, e no meio de tanta batalha, eu senti uma gotinha do Espírito, só para mim não morrer. E já sentiu assim? Está tudo tanto errado, e você diz, meu Deus, agora não vai mais. Aí você está por ali com fé, vem aquela graçazinha sutil ali, começa a você falar em língua, você se alegra e passa de novo, diz, meu Deus, lá vem a batalha de novo. E você vai levando.
Mas Deus está com você nessa batalha, nessa guerra. Amém, irmãos? Quando eu falo de tempo de Deus, o tempo de Deus, ele se divide em 3 tempos distintos. Distinto para mim e para você. Quais são esses 3 tempos distintos? Primeiro, o tempo determinado, o tempo oportuno e o tempo favorável. Quando a gente fala do tempo determinado, Eclesiastes 3:1 fala: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do... Então o tempo determinado não depende da ação humana, não depende do favor humano, só depende do divino, porque é estabelecido, determinado por Ele. Quando Ele determina, vai acontecer. Agora, quando eu olho para o tempo determinado, o que eu entendo sobre o tempo determinado? O tempo determinado, Deus determina, e quando Ele determina, aí tem a nossa parte como homem. A Bíblia diz que Deus determinou para Sara, de Abraão, e daqui 1 ano ela ia engravidar. O que Sara precisava fazer somente? Ela precisava só esperar. Mas pastor, Sara duvidou. Irmão, mas Sara queria o filho. Você está entendendo? Sara, ela queria aquilo mais do que tudo. Você sabe que naquela época uma mulher que ela é estéril era como se fosse uma mulher amaldiçoada, porque Deus tinha fechado a madre dela. Mas Sara queria um filho. Sabe por que tem pessoas que tem promessa, tem algo determinado de Deus, mas não acontece mais, ou morreu, não aconteceu? Você sabe por quê? Simples. Aquilo que determinou a promessa para ela não estava mais no coração dela. Morreu. Ela não anseia mais por aquilo, por isso não se cumpriu. Não tem aquele ditado que a gente sempre fala: aquele que tem promessa não morre antes de ela se cumprir. Sim, isso é em parte. Isso é em parte, porque se sair do seu coração, não vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você, irmão: guarde o que Deus determinou para você. Guarde, porque ela é a garantia de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Sara queria um filho, ela duvidou, mas Deus olhou para o coração dela, determinou, ela vai ter um filho. Tem coisa, irmão, que a gente vacila mesmo. Tem coisa que a gente não acredita, e Deus, Ele entende. Às vezes a gente fala assim: olha, se você não crê, irmão, tem coisas que a nossa carne, nosso intelecto não está conseguindo. Mas você quer aquilo, isso que basta. Quando você ama a promessa de Deus, quando você quer aquilo, Deus diz: poxa, ele não sabe, mas eu determinei, vai acontecer. Vai acontecer. O tempo determinado por Deus tem que acontecer, porque Ele determinou na sua vida. Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? Irmão, Jesus não falou os dias, o dia que ia descer o Espírito Santo, mas Jesus determinou que seria naqueles dias. Jesus determinou: vai descer o Espírito Santo sobre vocês. O que eles precisavam fazer, irmão? O que eles precisavam fazer? Deus já tinha determinado. Eles precisavam se manter na posição, porque Ele disse: ficai em Jerusalém. Ele está falando de uma posição. Não saia daqui, não saia, não arreda nem para a direita nem para a esquerda. Não saia do seu lugar, fique aqui, porque do alto vocês serão revestidos de poder, irmão. Quanto de nós perdemos a bênção do tempo determinado porque deixamos a nossa posição? Nós saímos da nossa posição. A Bíblia não fala, mas dá para entender, irmãos, que muitos poderiam ter ido embora, porque não era obrigado a ficar no cenáculo. Irmão, nada no reino de Deus é obrigado. Você não é obrigado a adorar, você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a nada. Mas uma coisa eu entendo: Deus só tem compromisso para aqueles que estão posicionados a receber diante da palavra que Ele liberou. Eu queria que você levantasse as mãos aqui. Deus está liberando nesse tempo decretos, tempo determinado por Ele, aonde coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas você precisa ficar o quê? Na sua posição. Diga para o seu irmão aí: não sai da sua posição.
Não saia jamais da sua posição. Diga para ele: irmão, não sair da posição não é deixar de congregar, não é deixar de vir para a igreja. Não. Estar na posição é você estar na posição de fé, de confiança. É não largar o seu chamado. É entender que você tem que estar na sua Jerusalém. Porque do alto virá, diga, poder. Sabe por que a gente não tem poder? Cara, porque nós saímos da posição. Deus nunca mudou. Os céus estão abertos para abençoar, mas nós que saímos. Pessoas que aqui que tem uma palavra determinada, um tempo determinado por Deus, mas que faz anos não acontece. Você diz, Deus, por quê? Simples, você deixou a sua posição de receber, você parou de crer, aquilo saiu do seu coração. Mas em nome de Jesus, que hoje venha queimar novamente dentro de você. Aquilo que Deus prometeu é precioso e Ele vai cumprir. Alguém crê aqui, irmão? Levanta suas mãos. Jesus, o que Ele prometeu, o que Ele determinou, vai acontecer. Sabe o que eu entendo com o tempo determinado, pastor Eliandro? Tudo está estabelecido por Ele. O que nós precisamos fazer é querer, esperar e posicionar. Diga comigo, querer. Você precisa querer. Aquilo tem que ser um anseio para você. Você precisa esperar. E você precisa posicionar. A gente perde a posição. E o tempo oportuno e o tempo favorável parece ser a mesma coisa, mas não é. Alguns estudiosos sempre misturam essas duas coisas, oportuno e favorável. Mas quando você olha para o tempo oportuno, fala de um momento certo. Fala de um tempo que Deus abre a porta na sua frente. Só que quando a gente fala do tempo oportuno, nós estamos falando de um tempo onde Deus, Ele fala pessoalmente, Ele abre pessoalmente. É para uma pessoa. Deus está dando uma oportunidade para uma pessoa. Por isso que muitas vezes você está no meio de tanta gente e Deus só abre a porta para você, só fala com você. Por quê? Porque aquele momento foi o seu tempo oportuno, o momento certo para Deus se revelar para você. Eu me lembro que em 2015, quando eu subi em Jerusalém pela primeira vez, nós fomos, se eu não me engano, em 27 pessoas. A pastora não está aqui. 27 pessoas. E dessas 27 pessoas, eu fui o único que tive uma profecia. Deus falou comigo, eu seria peregrino de Israel, ia trazer pessoas para conhecer a Terra Santa. Hoje são mais de 100 pessoas que eu levei para conhecer Israel. Porque naquele momento que Deus falou comigo, naquele tempo oportuno, pastor Eliandro, eu recebi aquilo no meu coração. Você está entendendo? Aquilo entrou no meu coração e eu tomei, abracei aquilo para a minha vida. E se cumpriu. Porque o tempo oportuno é uma porta que se abre para você. É como o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. Existia uma multidão ao redor do tanque de Betesda. Uma multidão de doentes. Todos esperavam que um anjo descesse do céu, agitasse as águas, e o primeiro que entrasse era curado. Mas isso era um conto. A Bíblia não te dá garantia que isso era verdade. Mas no meio daquela multidão existia um paralítico há 38 anos. E no meio daquela multidão Jesus entrou. E Ele foi exclusivamente até aquele paralítico, irmão. Poxa, por que Jesus não curou aquelas pessoas que estavam ali? Porque aonde Jesus chegava as pessoas eram curadas. Mas naquele momento Jesus estava dando um tempo de oportunidade para aquele paralítico. E Ele diz, tu queres ser curado? Ele disse, Senhor, não tem que me coloque no tanque, vai outro e entra na minha frente. Mas Jesus não estava perguntando nada, sabe por quê? Porque no tempo da oportunidade, Jesus não quer saber do teu argumento. Ele está dizendo, você quer ser curado? Você quer se levantar? Então entra, a porta está aberta, Deus abriu para você, é hora de você entrar, irmãos. Você entende? É hora de você desfrutar do que Deus está falando contigo. Por isso, irmão, as pessoas chegam na igreja, e aí é um culto maravilhoso, mas
ela é impactada, ela sai daqui, meu Deus, que culto, foi bom demais, pastor. Deus falou comigo, virou uma chave na vida dela. Só que para muitos de nós foi um culto normal. Para muitos de nós foi assim, legal, foi bom, Zé. Mas para aquela pessoa, irmão, foi o culto da sua vida. Por quê? Porque naquele momento Jesus trouxe um tempo de uma oportunidade, abriu a porta para ela, e ela foi tocada. Ali Deus se manifestou. A gente entende isso. Amém, querido? Então Jesus disse: você quer ser curado? Então levanta. Tantas vezes Deus chegou para você, falou contigo, deu a oportunidade, abriu a porta, só que você não entrou. O tempo da oportunidade é como a conversão de Paulo. Quando ainda era Saulo, ele estava indo para Damasco. Você conhece a história. E de repente, subitamente, uma luz envolveu, e ele caiu, e uma voz que dizia, que você sabe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, os companheiros de viagem de Paulo, a Bíblia diz que eles escutaram a voz, mas não entenderam e não viram nada. Agora, Saulo, ele entendeu a voz de Deus, o recado, e viu a luz, a ponto de ficar cego. Na verdade, ele viu a glória de Deus, ele viu a luz de Deus. E ali, o que eu entendo? Foi o momento oportuno para Paulo. Deus estava abrindo o céu para ele, era o tempo de se manifestar. Quem sabe, irmão, hoje pode ser um dia que Deus preparou para ser um tempo oportuno para você, e você entrar sobre ele, e você ter uma experiência que você não teve ainda. Você ainda não viveu isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, olha o que é que diz. Ele diz: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da tua salvação. Existe um tempo para nós. Esse tempo é um tempo oportuno. Enquanto o tempo oportuno, ele fala de um tempo certo, uma porta aberta para uma pessoa. O tempo favorável fala de um bom tempo, fala de um tempo de favor a nosso respeito. É como eu me acordasse de manhã, abrisse a janela, eu vi aquele sol lindo, eu digo: olha, hoje o tempo está favorável, eu vou curtir o dia. Esse é o tempo favorável, é o tempo bom. E para isso, o tempo favorável, ele não só é para uma pessoa, mas é para todas as pessoas que estão debaixo desse tempo. Então, quando eu falo tempo favorável, eu estou falando que é uma estação que vem para todo mundo. E às vezes, irmão, nós estamos nesse tempo favorável, mas nós não aproveitamos isso. E o tempo favorável também pode ser chamado de céus abertos. É quando o céu se abre, você tem a capacidade, ou seja, você pode acessar esse céu, acessar esse tempo, porque o tempo está favorável para nós. Eu me lembro que tantos tempos favoráveis nós passamos aqui nessa igreja. A gente fazia as coisas aqui, as coisas aconteciam numa velocidade, irmão. Tudo dava certo, a gente entrava em propósito, construía, fazia vigília, as coisas iam acontecendo assim de uma forma tão favorável a nós. Por quê? Porque estava favorável. Quantos cultos nós vivemos aqui de céus abertos? Você mal levantava a mão, já começava a receber o Espírito Santo, começava a falar em língua, cair do poder de Deus. Por quê? Porque os céus estavam abertos. E aí, é isso que Deus está falando para nós. Nós precisamos aproveitar quando o tempo está favorável para nós, quando Deus está agindo no nosso meio, quando a glória de Deus está se manifestando, quando o Senhor Ele se manifesta para mim e para você. A minha oração nesse tempo: Deus abre o céu sobre essa igreja, Deus traz um tempo favorável, aonde nós possamos acessar os céus e viver tempo de milagres sobre essa igreja. Deus Ele sempre traz esse tempo favorável, mas quando eu olho, eu vejo que só a presença de Jesus
Pode abrir esse tempo favorável para nós. Irmão, aonde Jesus ele andava, aonde ele chegava, havia milagre no meio do povo. Porque ele trazia essa estação favorável para quem chegava perto dele. É como aquela mulher do fluxo de sangue. Você sabe que aquela mulher, lá de Marcos 5, ela vivia há 12 anos com uma enfermidade. Ela não parava de sangrar. Aquela mulher, ela estava falida, endividada, doente, esgotada. Você conhece alguém assim? Que está falido, esgotado, doente. Aquela mulher, ela viveu isso. Ela estava esgotada, endividada, doente espiritualmente. E o que essa mulher precisava? Ela precisava se aproximar de Jesus e tocar em Jesus. Sabe o que acontece? Muitos de nós se aproximamos de Jesus. Nós estamos nos cultos, nós estamos na oração, nós estamos nas conferências, nós estamos nos moveres da igreja, mas nós não tocamos em Jesus. Nós somos como aqueles que andavam ao lado de Jesus, que apertava ele, que estava junto com ele, mas não acessavam. Eles tinham um tempo favorável, pastor Catriel, mas eles não acessavam. Eles estavam com o mestre, precisou de uma pessoa vir lá de longe, ir arrastando, tocar na orla e ser curado. Irmão, sabe o que acontece? Quando nós não estamos dispostos a receber, Deus envia pessoas de longe para beber das águas que está sendo liberadas sobre as nossas vidas. Por quê? Porque os de casa não aproveitam. Nós não estamos aproveitando o que Deus está fazendo. Por isso nós estamos cansados, porque nós não tocamos. E quando nós tocamos em Jesus, quando nós se envolvemos com Ele, quando nós trazemos para perto de nós, tudo muda. Aí você tem o tempo favorável que você precisa. Na sua oração as coisas acontecem, tudo vai fluir. Por quê? Porque você está diante da presença, você está tocando em Deus. Quando nós paramos de orar pela manhã, e eu tiro isso por mim, quando a gente não ora de manhã, a gente sente um peso muito grande durante o dia. Eu não sei vocês, sente muita dificuldade. Por quê? Porque quando você chega perto de Jesus e toca nele, Ele derrama graça, e o seu dia não será comum. A questão é que nós não temos, às vezes, o hábito de estar com Ele, de tocar nele. Mas eu queria declarar na sua vida, levante sua mão assim. Esse é o tempo que nós vamos tocar em Jesus. Esse é o tempo que nós vamos ir mais fundo com Ele. Esse é o tempo que nós vamos não só estar presente aqui, mas nós vamos receber, nós vamos tocar no milagre. Esse é o tempo que nós vamos testemunhar aqui na igreja. Será o tempo que você vai entrar por aquela porta ali para você receber de verdade. Você não vai assistir mais culto, você vai dar o seu culto. Você pode ser uma pessoa mais fria, desanimada, olhando para todo mundo. Não. Você vai ser uma pessoa apaixonada, que vai chegar aqui, vai levantar suas mãos. Num tempo favorável, você vai tocar em Deus. Jesus está chamando uma geração que toque nele, que viva o tempo de Deus, que desfrute desse tempo, que entenda cada estação, cada tempo, seja o tempo determinado, seja o tempo oportuno, seja o tempo favorável. Você está disposto a abraçar e viver aquilo que Jesus tem para você. Eu não sei como você entrou aqui, irmão, mas eu sei que existe um tempo que você pode acessar se você crer. Existe um tempo favorável para você. Então não sai daqui, toque no Senhor nessa noite. Deus, Ele quer fazer uma revolução no nosso coração, irmão. E eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar pedindo esse tempo favorável. Porque o tempo determinado você só espera, mas o favorável você precisa trazer Jesus para perto de você. Quanto tempo você não está vivendo mais esse tempo favorável, esse tempo que você ora e logo o céu é derramado sobre a sua vida? Quanto tempo? Não fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você.
teus olhos. Eu quero ser bem breve hoje, mas eu queria dizer para você que há esse tempo de Deus para mim e para a sua vida. 2026 pode ser o teu ano, mas esteja disposto a tocá-lo. Eu quero te convidar, vem aqui na frente. Vamos declarar isso. Vamos tocar, vamos dizer: Deus, esse será um ano totalmente diferente. Cada oportunidade que tu me deste, eu vou entrar na glória, eu vou entrar no falcão. Aleluia. Fecha teus olhos. Aleluia, Senhor. Fecha teus olhos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho a mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Sim, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Não diga o Senhor. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, toma até a glória de Deus. Aleluia! E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, e até a glória de Deus. Sim, Senhor. Nós declaramos aqui a tua palavra, Jesus. Tu és santo, Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Pai, que há um tempo oportuno, há um tempo favorável, há um tempo determinado por Ti, há um tempo de Deus estabelecido no céu para se cumprir para aqueles que se posicionam, para aqueles que acreditam, que esperam, para aqueles que acessam
para aqueles que te tocam, que acreditam, que entendem que a tua presença, que tu és o tempo favorável, que quando nós entramos, quando nós acessamos e tocamos, nós vivemos milagre no nome de Jesus. Que os teus filhos possam viver cada um desse momento, mesmo que seja um tempo de guerra que ele está passando. Pai, traz, Senhor, um refrigério. Deus, muda a sua sorte. Traz, Senhor, um tempo estabelecido de graça, de autoridade, de poder, sim, que ele possa ver o teu milagre, Senhor. Aleluia. Então ore, declare, profetize isso. Que o tempo de Deus te envolva. Seja ousado como aquela mulher do fluxo de sangue. Acesse aquilo que Jesus é. Ele vai te curar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Que nessa noite, Deus, seja estabelecido o tempo que tu está preparando para esse ano. Que teu filho venha desfrutar para a glória de Deus.